Deus. E eu gostaria de, nessa noite, trazer uma pequena reflexão naquilo que nós já vínhamos trabalhando mês a mês, que fala sobre as raposinhas que destroem os relacionamentos. E eu gostaria de ler com a igreja um texto que é bem conhecido, que se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Diz assim, na minha Bíblia diz assim, o amor como dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha dons de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aqui. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Amém. E em seguida a gente dá continuidade. Amém? Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e rogamos mais uma vez que o Senhor se faça presente. Que o Senhor nos use, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Pai, como o Teu servo disse, que eu diminua para que o Senhor apareça. Cresça, Senhor, nessa noite. Usa-me apenas como um canal da Tua presença, da Tua voz. Espírito Santo, que o Senhor possa cativar nossas mentes e alcançar o nosso espírito com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Na verdade, irmãos, eu gostaria de relembrar um pouco o que a missionária disse no mês passado. Até porque hoje tem algumas pessoas que talvez não estivessem aqui no mês de setembro. E foi muito interessante porque ela trouxe algo que me chamou muita atenção. Silvana trouxe para nós o que significava as raposinhas. E eu achei interessante porque geralmente nós somos tendenciosos a achar que quando nós colocamos algo no diminutivo é porque nós achamos mais aconchegante, mais bonito, mais interessante. E quando a gente pensa nas raposinhas, como ela bem disse, não foi lei, elas não são só bonitinhas. Ela trouxe realmente toda a orientação para nós do quanto as raposinhas poderiam provocar um dano em um vinhedo. Trazendo agora para a nossa realidade, quando nós trazemos o tema as raposinhas que destroem os relacionamentos familiares, o tema de hoje ele vai trabalhar problemas relacionados à falta de amor e empatia. Talvez vocês possam pensar, como é que André vai falar sobre falta de amor e começa um texto falando sobre o dom supremo é o amor? Exatamente por isso. Porque eu vi uma pessoa há um tempo atrás que é uma perita da polícia. E no dia ela trouxe um exemplo de como era que ela trabalhava e de como era que eles agiam para poder reconhecer uma nota falsa. E chamou muito minha atenção aquela fala daquela pessoa, porque ela disse assim, que para reconhecer uma nota falsa, eles tinham que conhecer os detalhes da verdadeira. Nós não podemos pensar na falta de amor se nós não tivermos o entendimento do real amor, do verdadeiro amor, que é o amor de Deus. E para isso, nós precisamos ir ao nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia. É a nossa maior realidade e ensino, é o amor de Deus. E quando nós pensamos nisso, e aí eu volto para o texto e peço a vocês que mantenham sua Bíblia aberta, porque eu vou ler mais algumas palavras.
passagem de Coríntios 13, antes um pouco, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, falava sobre os dons. E é muito interessante porque ele termina o capítulo 12 dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E inicia o capítulo 13 nos esclarecendo sobre o amor. Irmãos, será que o nosso maior dom, ou o dom que nós mais devemos buscar, não é o amor? Como nós precisamos aprender com o nosso Deus, que é realmente a essência do amor? E o texto que nós lemos a partir do versículo 4, ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno, talvez em alguma Bíblia diga é bondoso. O amor não arde em ciúmes, outros podem dizer ele não é invejoso. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, ele não é orgulhoso. Não se conduz inconvenientemente, não procura seu próprio interesse, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se eu parasse aqui e não dissesse mais nada, eu tenho certeza que vocês já teriam entendido o que o Senhor quer lhes dizer. Nós só vamos compreender essa raposinha da falta de amor quando nós entendermos o que o amor precisa ser dentro de cada um de nós. Quando nós entendermos e praticarmos o amor de Deus, um amor que não se ressente do mal, um amor que não se exaspera, que não se regozija na maldade, um amor, como ele diz, que sofre. Qual é a família que não passa por dificuldade? Qual é o pai ou a mãe que não sofre por um filho que adoece? Nós vimos o testemunho. Qual é o filho que não sofre pela mãe doente? O amor. O amor tudo sofre. Glória a Deus. Perdoe, é porque falar desse testemunho me chama muita atenção. Às vezes, como nossa amada disse, nós temos tantos testemunhos, tantas coisas que o Senhor tem feito, irmãos. E às vezes nós não paramos para mostrar à igreja, para testemunhar a grandeza do nosso Deus. São tantas as bênçãos que o Senhor tem realizado nos nossos lares. E muitas vezes, pela falta de amor, e por essa outra palavrinha que nós dissemos, falta de empatia, nós estamos deixando de ver esses detalhes, deixando de reconhecer esse amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. É interessante que nos dias atuais nós vivemos um tempo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, mais ligadas virtualmente, mas menos emocionalmente. Nós não vemos mais diálogos, nós não vemos mais aproximação. Eu vi outro dia em minha casa, uma cena que chamou minha atenção. Eles estavam conversando, até minha sobrinha estava nesse dia, e eles estavam conversando até tarde. A gente não ouvia um sussurro, só os dedos. Porque eles estavam cada um na sua cama, cada um no seu celular, conversando entre si, mas tudo no celular. Nós estamos perdendo o contato. Nós estamos nos nossos lares ligados muitas vezes virtualmente, mas não mais emocionalmente. A falta de amor e empatia tem gerado frieza, indiferença, conflitos em nossas famílias e até mesmo na nossa sociedade. Porque já se diz que a família é a célula máter da sociedade. Então, se nossos lares estão doentes, a nossa sociedade adoeceu. Não é o contrário. Precisa começar em nós. Precisa começar de nós para que a sociedade melhore. A gente diz muito que precisa mudar, que precisa melhorar, mas o que nós estamos fazendo na nossa? Porque a nossa sociedade começa nas nossas quatro paredes, na nossa casa, na nossa família. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos realmente reproduzindo esse amor? E a Bíblia ainda nos alerta, em Mateus 24:12,
Eu não vou abrir para vocês lerem, mas eu sei que vocês conhecem essa passagem, quando o próprio Jesus já nos alertava que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Ah, queridos, como seria bom se a gente pudesse olhar, como às vezes nós temos o costume de dizer, é lá fora, é no mundo, o amor está esfriando. Infelizmente, ele está esfriando aqui dentro. Ele está esfriando dentro dos nossos lares. Está esfriando ao nosso redor. E isso não é algo tão estranho, porque a Bíblia já nos alerta sobre isso. O próprio Jesus já mostrava isso. Onde há falta de amor, surgem disputas, surgem brigas, surgem divisões. Tiago também nos fala isso, em Tiago 4, versículos 1 e 2. A falta de amor faz gerar problemas familiares. Na prática, nós temos visto muitas famílias sendo destruídas, por não haver mais diálogos, por não haver compreensão entre os familiares, entre os cônjuges, entre os pais e filhos, às vezes entre irmãos. E eu estou trazendo a família mais próxima. A família inicial, pai, mãe e filhos. Porque a família bíblica é pai, mãe e filhos. Amém. Infelizmente, nós estamos vendo uma falta de disposição para o perdão. Nós víamos no passado famílias que se reuniam ao redor da mesa e que tinham prazer em estar juntos para trabalhar suas refeições. E muitas vezes era nessa hora que eles dialogavam, que eles conversavam. Claro, tinha aqueles mais antigos que a gente não podia nem abrir a boca, né? Porque eu já ouvi muito isso. Se fosse dizer alguma coisa, agora não, na hora da mesa não é hora de conversar, não é assim? Mas em algumas outras, já mais recentes, era exatamente na hora da mesa que conversava, porque era a hora que estava todo mundo junto. E quando dizia assim, almoço é na mesa, é todo mundo, não era? Mas infelizmente, nós temos perdido essa realidade. Eu reconheço, amados, que o nosso dia a dia, a nossa trajetória mudou muito no passar dos anos. E cada dia se torna mais difícil. O trabalhar fora, o ter mais de um vínculo empregatício, as realidades que a cada dia se transformam, filhos que estudam às vezes em horário integral, então não podem estar em casa, crianças que às vezes nós até podemos deixar em casa, mas nós preferimos colocar em 2, 3, 4 coisas diferentes. É a escola, é um reforço, é um balé se for menino, é um judô se for menino, daqui a pouco é um futebol, e nós preenchemos todo o dia deles. Nós só esquecemos que nós não estamos às vezes dentro daquele dia. Amados, como está a nossa realidade? Como está o nosso viver? E há um outro texto que eu gostaria de ler também com vocês, que se encontra em Colossenses. Na verdade, nós vamos dar uma passeadinha em algumas cartas de Paulo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, que ele traz uma orientação, uma instrução para nós. E diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vocês perceberam que apesar de ser uma carta para uma outra igreja, em uma outra realidade, mas ele traçava os mesmos temas de 1 Coríntios, quando tratava sobre o amor. Irmãos, a Bíblia ela tem nos ensinado. Mas será que nós temos parado para buscá-la? Para aprender dela? Hoje nós temos tanta instrução e tantas coisas e tantas mensagens, tantos livros, tantos profissionais para trabalhar. Mas será que nós não temos realmente deixado de lado o nosso maior e melhor instrumento de aprendizado? Que é a palavra de Deus. Trouxe aqui algumas coisas para a gente refletir, alguns questionamentos. Como a gente costuma dizer,
precisa olhar de lado, mas reflita. Como nós temos agido para expressar o amor em nossos lares? Será que nós temos realmente o expressado entre a nossa família, entre os nossos? Porque, irmãos, muitas vezes se nós não conseguimos expressar esse amor de Deus entre nós não conseguiremos expressar lá fora. Eu não consigo imaginar uma realidade que lá fora você é o melhor de todos, é o mais amigo, é o mais entrosado, é o que mais cuida, que mais ajuda, que mais faz, se no seu lar você dá as costas a quem está da sua casa, a quem é realmente seu, em algum momento, quando primeiro pisar no seu carro lá fora, você vai representar quem você é, porque você não está conseguindo fazer na sua família. Será que nós temos encontrado meios e estratégias para estar juntos? Para ter uma escuta ativa entre nós? E eu digo isso justamente com relação ao que eu acabei de citar. Nossas realidades mudaram. E a minha não é diferente da de vocês. Eu também trabalho fora, passo o dia quase todo fora. Mas na hora que a gente chega em casa e a hora que geralmente a gente se reúne, é a hora do café da tarde. Que quando eu era menor, mais jovem, mais jovem. Quando eu era mais jovem, o café da casa minha era de 3 horas, mas o da minha casa é de 6, porque é a hora que todos nós chegamos em casa. E é a hora que a gente senta na mesa para estar junto, para tomar um café. Geralmente é a refeição que a gente consegue juntar todo mundo na minha casa. Pelo menos durante a semana, porque eu estou trabalhando, porque os meninos estudam, porque Nazaré está trabalhando, então é nesse horário. Mas nesse horário nós temos tentado estar juntos. Esse é apenas um exemplo, mas porque nós temos realidades diferentes. Talvez se eu tivesse ainda crianças, eu tentasse fazer diferente. Mas hoje eu já tenho adolescentes e jovens. Talvez na sua família você tenha ainda bebê. E você tem que estar mais perto. Ou talvez seja só você e seu cônjuge. E seja a oportunidade de estar junto. Nós vivemos realidades diferentes. Mas nós temos o mesmo Deus, que nos instrui por igual. Será que nós temos suportado uns aos outros? Nós temos validado os sentimentos uns dos outros? Nós temos praticado o perdão? Queridos, pode prestar atenção. Que a pessoa com quem a gente primeiro se estranha é com quem está mais perto de nós. Se você for casada, é com seu esposo ou sua esposa. Se você tem filhos, é com seus filhos, porque são eles que estão ali do seu lado. São eles que realmente nos conhecem e sabem como nós somos. Porque são os que estão conosco todos os dias. É até fácil a gente conviver com os de fora. Nós só vamos nos ver às vezes uma vez, de vez em quando. Alguns até todos os dias, mas por algum tempo a nossa família vai estar conosco, vai dormir conosco, vai estar ali naquelas 4 paredes, não é assim? Nós não podemos nos moldar, irmãos, aos padrões atuais. Nós não podemos viver a falta de amor e empatia nas nossas famílias. Nós precisamos expressar a diferença. Nós temos tido a oportunidade de aprender, de buscar, de ter um Deus real e verdadeiro que habita em nós através do Espírito Santo, para nos instruir a palavra de Deus e nos orientar. Porque empatia, que parece uma palavra até diferente, né? Mas empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por sua vez, a falta de empatia nos torna insensíveis ao sofrimento do outro. E prestem atenção. Em João 13:35, a Bíblia diz que o amor é a maior marca do cristão. Porque João 13:35, ele diz que nós seremos vistos por expressá-lo. Se nós tivermos o amor de Deus, nós o expressaremos. Nós mostraremos realmente que somos esses cristãos que expressam o Senhor. Nossos lares, eles precisam expressar Cristo e o amor que provém dele. Não é porque nós somos melhores do que os outros, é porque nós temos um Deus que é maior do que o de fora.
Um Deus que é único e que é real, que pode e que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, se nós deixarmos. Se nós permitirmos que Ele haja e que trabalhe em nosso meio. Nós iniciamos falando sobre as raposinhas e lembrando o que a missionária Silvana nos falou no culto do mês passado, no dia 10 de setembro. O estrago que aquelas raposinhas poderiam fazer naquele vinhedo. Um animal aparentemente tão bonitinho, é só um filhote. Mas ela nos dizia que aquele filhote, quando vinha, ele não vinha só. Porque exatamente aquele filhote carregava aquela mãe que estava ali cuidando e que tinha como que tivesse perdido, e ainda mais outros filhotinhos que vinham juntos. Então eles destruíam todo o vinhedo. Como está o nosso lar? Esse é o nosso vinhedo, é a nossa família. Será que nós temos tapado as brechas? Temos realmente fechado as cercas? E hoje eu até posso dizer, viu, irmã, sobre cercas. Porque como eu trabalho na zona rural, às vezes a gente passa e eles estão refazendo as cercas. E tem algumas cercas, pastor Araújo, que são assim, aquelas varetas bem distantes umas das outras. Geralmente nesse lugar não tem muita coisa ali dentro. Não tem muita importância. Então pode ser uma cerca mais larga. Mas se a gente prestar atenção e observem quando vocês forem numa zona rural, quando tem uma plantação ou quando tem um animal que ele precisa cuidar, aquele cercado é diferente. Se for de arame, geralmente ele tem de 6 a 8 cordas de arame, que é para não ter perigo deles passarem. E se for só de vareta, eles vão enganchando uma na outra, que não passa nada. Isso se chama cuidado. Nós temos cuidado do nosso vinhedo dessa forma. A nossa vinha é a nossa casa, é a nossa família. O Senhor tem colocado nas mãos de cada um de nós esse cuidado. Nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos identificar quais são as raposinhas que estão arrodeando o nosso vinhedo e fechar as brechas. Já para caminhar já para o final, eu ainda gostaria de passear com vocês em mais uma passagem de Paulo, agora em Efésios. Veja que o Senhor me mostrou e me fez lembrar textos conhecidos da igreja. Mas como o Senhor trabalhou e mostrou ao meu coração esses textos. E eu vou só citar algumas passagens de Efésios capítulo 5, quando ele nos diz assim, e talvez esse seja realmente os nossos maiores exemplos, porque não seria suficiente ou interessante se talvez eu chegasse aqui e trouxesse para vocês uma lista de situações de como agir, de como tratar com seu filho, de como agir com seu cônjuge, de como agir na sua casa para mudar essa situação, para expressar o amor, para não permitir que a falta de amor e empatia chegue até vocês. Mas será que a minha realidade diária é igual à de vocês? Como eu disse antes, hoje eu não tenho mais criança. Uma família que tem criança, ela tem que agir diferente. Hoje na minha casa eu já tenho adolescente. Eu já tenho que saber agir e ouvir de outra forma. Mas eu também já tenho jovem que eu já ajo diferente também e tenho que ter paciência e pedir paciência. Porque existe uma diferença de idade. E assim também é conosco. Há famílias que talvez tenham idosos. É quase uma criança de novo que você tem que cuidar. Mas é outra realidade. Então não cabe a mim, ou a talvez nenhum outro que viesse aqui para traçar essa lista. Coloque o seu coração diante do Senhor. Veja que nós passeamos em alguns textos e como o Senhor fala. Como o Senhor nos conduz. Como o Senhor nos orienta a viver esse amor. Como Ele tem trabalhado em cada um de nós e pode trabalhar a viver essa empatia no nosso lar. A expressar o amor verdadeiro que é Ele através de cada um de nós. E Efésios, no capítulo 5, versículo 22, ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Irmãs, a submissão da mulher reflete na atitude dos filhos. Que nós possamos rever
nossa situação enquanto esposas. Efésios 5:25, ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amar, cuidar, respeitar, colaborem, sejam um com sua esposa, vivam a unidade do lar, a comunhão que o Senhor despertou a vocês. Isso é expressar o amor de Deus. Esse é o trabalhar do Senhor para cada um de nós. Isso são tapar brechas, fechar aquelas brechas para que essa raposinha da falta de amor e empatia não entre nas nossas famílias, não faça morada. Porque ela pode até tentar, mas se nós espantarmos, se nós agirmos, ela não irá destruir o nosso bem. Ainda Efésios, no capítulo 6 agora, o versículo 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos precisam aprender a ouvir, precisam aprender a honrar. Nós estamos numa época onde tudo isso que eu estou dizendo, principalmente essas passagens de Efésios, têm sido distorcidas, têm sido manipuladas de forma a tentar mostrar até aos cristãos que não precisa ser exatamente assim. Não, isso é relativo, não precisa ser exatamente desse jeito. A gente pode encontrar meios. Sim, nós podemos encontrar meios de seguir a palavra de Deus, mas não distorcendo a visão e a unidade de Cristo nas nossas vidas. Mas para não parar só nos filhos, Efésios 6:4 também diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Cabe a nós, pais, educar nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, desde bebê até velho. Porque independente da idade, nós nunca deixamos de ser filhos. Nós nunca deixamos de ser cuidados. E graças a Deus por isso. Porém, quanto a nós pais, nós precisamos ter esse cuidado. Não provoquei nossos filhos a ira. Nós precisamos aprender, como as passagens que nós lemos, tanto de Colossenses como de Coríntios, a expressar nosso amor, a saber agir, a saber falar. Uma palavra, muitas vezes, mal colocada, gera um transtorno imenso. Uma falta de escuta ativa e orientada provoca outro maior ainda. Então, todo esse ensinamento que Paulo traz aqui aos Efésios continua sendo para mim e para vocês. E para todos nós. A orientação que o Senhor nos dá na condução do nosso viver como casal, do nosso viver como pais, do nosso viver como família, vai refletir na nossa sociedade. E essa falta de amor e empatia precisa iniciar nas nossas casas, nas nossas famílias. Essa palavra, talvez você possa até ouvir e pensar: como eu queria que fulano estivesse aqui. Mas se aquela pessoa que ainda não conhece realmente, como a gente diz, né? Não conhece, não teme ao Senhor, se ela estivesse aqui para ouvir, essa palavra é para nós. É para mim e para vocês. A palavra de Deus diz que Ele corrige a quem ama. Nós somos esses filhos amados. O texto que nós lemos dizia que nós éramos eleitos, santos, separados do Senhor, separados para o Senhor, amados. Por isso nós somos corrigidos. O Senhor precisa nos cuidar e continuar nos instruindo. Todos esses meses, esses temas que nós temos ouvido, quantos temas ricos, eles não são apenas para quem está lá fora. Quem está lá fora nem percebe muitas vezes. Quem está lá fora muitas vezes não sabe aonde buscar. Mas esses temas o Senhor tem trazido como graça à sua igreja. Ele tem nos corrigido, Ele tem nos alcançado, Ele tem nos preparado para viver os dias que Ele requer para nós. Lembre que nós lemos inicialmente que o
o próprio Jesus disse que viriam dias difíceis. Então Ele está nos preparando. Ele está cercando e pedindo para que nós prestemos atenção em cercar a nossa família com o cuidado, com o amor, com a empatia do Senhor. E para finalizar, nós precisamos desenvolver essas habilidades. Quais? As que nós acabamos de ler. De Efésios, de Colossenses, de Coríntios, que nos fala sobre o amor. E que o Senhor nos instrui na palavra dele. Nós precisamos dessa instrução. É possível. Apesar das dificuldades, apesar do corre-corre, apesar dos dias aparentemente mais difíceis, e até estão, é possível criar um ambiente familiar mais harmonioso, mais acolhedor. Depende de nós. Onde todos se sintam valorizados e compreendidos. E aí eu finalizo realmente agora com um texto que nós já vimos, mas que se encontra aqui em João 13, só para fechar o que nós já havíamos lido. João 13, 35, que diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que nós possamos expressar o amor de Deus e fechar as brechas da falta de amor e de empatia nas nossas famílias. Amém? Eu agradeço a oportunidade.